Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Tô aqui fritando os bolinhos ainda, gente. Quantos bolinhos tá fritando? Tô comendo um. Nossa, gente, e é rápido aqui, hein? Quando o óleo começa... Olha, bem rápido. Meu amigo. Muito rápido. Faça. Perdão, vou se arrepender. Contar uma outra curiosidade minha. Antes de eu entrar no meu outro serviço, no mercado, que foi o último, né, antes desse que eu tô trabalhando hoje, eu sabia fazer muita coisa, né? Mas eu tive que aprender muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, tive que aprender a fritar salgado. Hoje em dia eu sei fritar salgado. Fritar pastel. Não sabia fritar pastel. Aprendi. Tive que aprender... Qual foi outra coisa? Ah, com a fritadeira. Nunca tinha mexido com fritadeira. O forno, eu já mexia na padaria, porque eu trabalhei na padaria. Mas eu tive que aprender a colocar, temperar carne, coisas que eu não sabia. Eu sabia temperar assim, um bife, né? Mas lá eu tive que aprender a temperar carne de porco, costela, tudo esse negócio, né? Eu não sabia. Eu aprendi também na parte de fazer compra. Isso eu não sabia. Tipo, fazer compra assim, comprar as coisas, né? Que a gente ia fazer no dia lá na cozinha, né? E esse tipo de coisa eu nunca tinha feito, né? Eu fazia compra em casa, mas não, né? Na padaria, por exemplo, não era eu que fazia esse tipo de coisa, era o gerente, né, do mercado que fazia. E ali era eu que era minha encarregada, depois virou eu, né? Quando eu virei encarregado do setor, eu tive que aprender, né? Né, gente? Eu aprendi a seguir receita, coisa que eu não fazia ideia, hoje em dia eu sei. Por isso que hoje eu me viro na cozinha, né? É muito importante você aprender, gente. E uma coisa que eu falo, quando você está no serviço e você tem que aprender coisas, não importa se não é sua função. Aprenda, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? No meu primeiro serviço, que foi no mercado, eu entrei como pacoteiro. E no período do pacote, que eu tava ali, né? Eu passei por todos os setores possíveis. Só não fui pro açougue, mas o resto... E um período que eu passei muito foi na padaria. E aí eu ia lá ajudar a limpar, eu fui ajudar... Teve um período... No começo eu ia mais ajudar a limpar, fazer a limpeza ali, a finalização, né? Aí depois eu aprendi a parte de embalar as coisas, em pesar, e eu fiquei lá um período de um mês na parte de atendimento, ali montar marmitas, essas coisas, porque vendia comida, né? E aí as pessoas falavam pra mim assim, ah, mas por que você tá fazendo isso? Não é nem a sua função. Eu falei, gente, eu não sei o dia de amanhã. E eu sempre, é coisa minha, gostei de aprender coisas novas dentro de um serviço. Mas isso já é coisa meu já, sabe? E aí, quando eu saí de lá e tudo mais, e aí depois que eu fui trabalhar no outro mercado, que foi na padaria, justamente porque eu tive o básico, né? Eu soube as coisas básicas, e aí o gerente desse mercado me contratou para ficar na padaria. E lá na padaria eu aprendi outras coisas que eu não sabia, que daí eu tive que aprender. Por exemplo, mexer no forno, coisas, esse tipo de
coisa que eu não fazia lá no outro serviço, no meu primeiro serviço. Assar pão francês, eu fazer o risco do pão francês. Eu tive que aprender coisa de produção, né? Coisa que eu não... Isso eu não sabia. Eu só embalava, pesava, fazia lá limpeza. Eu não mexia com a parte de produção, essas coisas. E daí eu fui aprendendo. Aprendi a fazer pizza, massa de pizza, assar pizza, mexer com o forno, enfim. E aí foi um... Hoje em dia eu sei como é que funciona uma padaria, né? E foi muito importante também. Gente, esse óleo aqui, eu não vou poder usar mais ele. Vou abaixar ele um pouco. Enfim, vamos continuar. Eu tô quase terminando de fritar aqui. Mas é mais ou menos isso, galera. Mais ou menos isso. Aí, então é coisa minha. De gostar, de aprender a fazer coisas coisa, né? Por exemplo, eu saí do meu primeiro emprego e fui trabalhar no call center. Eu trabalhava atendendo, as pessoas ligavam pra eu estar resolvendo coisas. Por que o crédito não caiu, por que a conta veio daquele jeito, enfim. Daí eu tinha que resolver. Nunca imaginei que eu ia trabalhar nisso. Nunca imaginei. Foi uma experiência bem doida. Porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar como call center. E aí eu saí de lá, quer dizer, me mandaram embora, né? Porque o meu setor, ele ia sofrer mudanças. Algumas pessoas eles colocaram em outro setor e outras eles mandaram embora. No meu caso, eles mandaram embora, né? Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar como call center. Eu nunca imaginei. E aí eu ficava lá, resolvendo BO. Praticamente foi isso. Ligavam lá e eu tinha que resolver os BO, né? Foi outra loucura que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Só que mesmo em call center, eu tive curiosidade de aprender outras coisas dentro lá também. Todo o meu serviço, eu sempre gosto de aprender coisas novas, né? Não foi diferente no call center também. Agora, minha gente, eu tô trabalhando num lugar que vende, que fabrica calça jeans, tudo que é referente a jeans. E agora eu fico vendo os detalhes da roupa. Antes eu nunca eu comprava coisa, nunca ficava reparando os detalhes. E agora como eu trabalho e aí lá mostra detalhes, aí agora eu fico vendo os detalhes da roupa, coisas que a gente, quando vai comprar, a gente não fica prestando atenção nos pequenos detalhes, né? E agora eu fico prestando atenção. É igual quando eu vou na padaria, eu fico vendo se o pão é no dia, se não é. Eu sei se o pão é do dia ou não, se as coisas tá em dia ou não. Mas antes de eu trabalhar na padaria, não tinha essa noção, mas hoje em dia eu já tenho. E é isso, galerinha. Nossa, eu terminei aqui. Ixi, gente, deu bastante bolinho. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de bolinho que deu. Nossa. Sinceramente, amanhã eu tenho que lavar essa louça. Ó. Aqui. Ó, deu bastante. Bastante! Esse bolinho tá muito bom, gente. Eu recomendo, hein? Receitinha. Nossa, muito fácil. Mamão com açúcar fazer essa receita. Mas enfim, gente, é isso. Essas foram as minhas experiências. A dica que eu dou: se você está num serviço
e que você queira aprender, aprenda. Ah, mas aprenda. Se der a oportunidade pra você aprender, aprenda. É uma dica que eu dou pra vocês. E com isso eu finalizo mais um vídeo. Olha, esse papo aqui de fazer coisa rendeu 4 vídeos. É, gente. Agora eu vou comer, vou descansar, porque eu mereço. Então, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.